vez durante um curso de filosofia que eu fiz aqui em Nova York, eu escutei a seguinte mensagem: das poucas certezas que temos em nossa vida, uma delas é que tudo muda. Então, para que lutar contra algo que nunca irá ser derrotado? A autora americana Jodi Picoult diz em um de seus livros: às vezes, há coisas na nossa vida que não são destinadas a permanecer. A mudança não pode ser o que queremos, mas é exatamente o que precisamos. Às vezes, a mudança parece demais para suportar, mas é a única coisa que salva a tua vida. Mudar significa dar a si mesmo uma chance de recomeçar. Trago hoje aqui comigo para conversar um grande amigo para contar sua história e como foi, após anos de trabalho, encarar uma migração de carreira. Felipe, seja bem-vindo aqui ao podcast, primeira vez gravando aqui comigo. E eu queria que você contasse aqui para nossa audiência como que foi o início da sua jornada, todo o desenrolar dela e até chegar no seu momento atual de carreira. Prazer imenso estar aqui com você. Essa transição aí tem uma grande história, mas ela começa lá em 2013, né? O meu foco hoje é TI, eu trabalho na parte de TI. Porém, lá em 2013, eu comecei para a área de comércio exterior. Você já morou aqui em Santos, você sabe que o comércio exterior aqui é forte, trabalhar no porto, então era meu sonho desde sempre trabalhar no porto. Então, em 2012 a 2013 eu já comecei a trabalhar, né? Saí da escola, eu já comecei a trabalhar. Em 2013 eu entrei na faculdade de comércio exterior. E aí, nunca consegui trabalho na área, sempre difícil, fazendo várias entrevistas, e nunca consegui entrar na área, mas não tinha desistido. E aí, no decorrer desse tempo, de 2012 até 2015, eu trabalhei em vários lugares diferentes. Eu trabalhei em telemarketing, eu trabalhei em supermercado, fui fiscal de prevenção de perdas dentro de um supermercado e trabalhei no hospital de olhos, a parte oftalmológica. E ali, na parte, quando eu entrei no hospital em 2015, eu já estava para me formar em comércio exterior. E aí que venha um pouquinho, né, dessa virada de transição. Eu já estava ciente que eu não ia conseguir mais entrar na área, eu já estava quase desistindo, porque eu já estava me formando e todo mundo da minha faculdade já tinha emprego na área, só eu que não. Então, aí em 2015, terminando a minha faculdade, me formei e tudo, finalmente eu consegui a vaga para entrar no comércio exterior. Eu ia trabalhar numa área portuária, no gate, tava tudo certo. Tudo certo. Só que aí eu já tinha começado a estudar um pouquinho de TI, porque aqui no hospital que eu trabalhava, a gente trabalhava com sistema hospitalar forte e eu comecei a fuçar com ele. Então eu comecei a estudar bastante ele, né? E aí eu tinha feito a entrevista, eu tinha passado para trabalhar no porto. Eu lembro até hoje esse dia, foi numa terça-feira, eu saí mais cedo do trabalho, cheguei, fiz entrevista, a moça falou: "Você começa na próxima segunda". Eu cheguei em casa, minha esposa, hoje é minha esposa, né, feliz, né, falou: "Nossa, finalmente você conseguiu". Eu falei: "Eu não vou entrar". Ela: "Não, mas como assim? Você estudou tanto, você fez pós-graduação". Além, né, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação em comércio exterior. E eu cheguei lá em casa e falei: "Não, eu não vou entrar, não é isso que eu quero". "Oh, não, mas você trabalhou, você estudou, você torrou seu dinheiro em faculdade, em estudo para tentar uma área e você não quer mais". "Não, não quero. Não sei por que eu quero seguir na área de TI". E assim, você vai me perguntar, eu tinha alguma coisa em mente? Não, não tinha nada. E aí, eu segui trabalhando no hospital e surgiu uma vaga para trabalhar não na parte hospitalar, numa parte de um RP de farmácia, que faz gestão de farmácia em grandes farmácias aqui de São Paulo. Eu dei um tiro no escuro, eu falei assim: "Ó, eu vou lá, eu vou sair e vou tentar esse trabalho". Eu não conhecia nada, não tenho formação, não tinha formação, não tinha nada. Eu só tinha a cara e a coragem. Só que eu aceitei esse trabalho ganhando menos do que eu já estava ganhando e só para deixar claro também, na parte portuária eu ia ganhar mais. Eu dei um tiro no escuro, eu falei: "Não, é isso que eu quero". Eu fui sem conhecer ninguém do trabalho, fui, trabalhei e aí que veio a virada. Eu digo que essa é a primeira transição. Quando eu comecei a trabalhar, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo. E só para evidenciar, dentro do hospital que eu trabalhava, eu utilizava o sistema Tazi, que é utilizado em grandes hospitais. Eles tinham feito uma implantação lá do meu hospital, e aí eles me convidaram a trabalhar com eles.
Hoje eu falo que isso aí, o que eu fiz é loucura total. Isso aqui eu tenho até, não tenho nem problema pra falar valores, né? Mas era muito engraçado. Eu ia ganhar R$ 2.000 e eu ia gastar R$ 1.300 só de passagem pra ir pra São Paulo e voltar, porque não estava dentro do meu contrato. Então eu aceitei, eu falei na entrevista no dia. A moça falou assim: olha, você vai ganhar X, você vai ganhar 2, mas você vai ter que estar aqui todo dia. E a gente não paga a passagem de São Paulo pra Santos. Eu falei, não tem problema. Eu pago. Ela falou assim, mas aí não vai sobrar nada pra você. Eu falei, não tem problema. O que eu preciso é da minha oportunidade. Eu preciso da oportunidade para entrar na área. Eu que consegui o trabalho. Então eu fechei o fretado para ir para São Paulo e eu ia todos os dias. Eu fiquei nesse clima durante 3 meses, indo para São Paulo e voltando, gastando R$ 1.200 de fretado, sobrando nem R$ 600 por mês. Mas eu tinha na minha cabeça que era aquilo que eu queria e se eu fosse seguir, eu ia dar certo. Deu tanto certo que eu fui fazer um treinamento dentro da Philips, que é a dona do Tazi. Acabei fazendo um network lá dentro, acabei conhecendo as pessoas e acabaram me convidando para trabalhar com eles. Eu acabei saindo da empresa que eu tava e assumi na Philips em 2019. Então, hoje eu, precisava contar essa parte da transição que hoje, falando, parece ser muito fácil, mas foi uma decisão muito difícil. Tava prestes a me casar, eu queria ter uma vida estável com a minha esposa, só que imagina, o cara chegar pra você, o seu marido, ou sua esposa, falar assim, olha, a gente tem conta de casa, porém eu vou arriscar, tá? Eu vou parar de ganhar os 2 contos aqui porque eu tenho por mês e eu vou gastar mais do que a metade desse salário pra fazer viagem pra São Paulo e voltar e não vai sobrar nada. Assim, na minha cabeça e na minha cabeça dela, ela falava o tempo inteiro que era loucura. Mas eu tinha certeza que era um tiro certo. E foi um tiro, assim, no escuro também. Eu não sabia se ia dar certo. Mas eu ia estar muito arrependido se eu não tivesse tentado. E assim, eu garanto pra você, a gente já até conversou sobre isso, muita gente, até meus pais me chamaram de maluco, né? Quando vi eu subindo pra São Paulo, o dinheiro certinho, porque assim, também não podia esbanjar, não podia comer fora, não podia nada, então eu fui com o dinheiro certinho. Eu chegava na rodoviária aqui em Santos e vinha às vezes a pé pra casa. Eu morava perto da Vila Matias, então a da rodoviária dá uns 30, 40 minutos andando. Às vezes eu voltava andando pra casa pra ter esse dinheiro certinho pra eu conseguir realizar esse sonho. Felipe, eu queria aproveitar, depois de você ter contado e feito esse resumão aí da sua história, e eu acho que é muito importante também para inspirar muitas pessoas essa questão de quanto que você mergulhou de cabeça para se aventurar, você tinha uma meta, você tinha um objetivo e você foi. Obviamente, a gente não tá recomendando ninguém aqui a fazer de tudo para conseguir, se você tem uma dívida, se você tem um compromisso financeiro, se você tem uma casa para sustentar, se você tem, de certa forma, um risco muito alto. Não faça loucuras dentro do possível. Eu queria te fazer uma pergunta já de início, assim, e antes disso eu queria recapitular para ver se faz sentido de tudo que você contou aqui para mim. Você começou na área de comércio exterior, achava que era isso que queria seguir, que era isso que você ia seguir pro resto da vida, não conseguiu de primeiro momento entrar em nada relacionado a isso, mesmo numa cidade altamente movida por comércio exterior, que é Santos, que tem um porto gigantesco, o maior porto da América Latina. O mundo fez você e a vida fez você ir para experimentar a TI, coincidências da vida, quando veio uma vaga de comércio exterior, você decidiu que você não queria mais seguir comércio exterior, você queria ir para a área de tecnologia. E foi dali para frente que você decidiu, beleza, agora a sua vida é chegar em TI. Por que eu fiz toda essa recapitulação aqui? Porque eu queria reforçar bastante para quem ouve aqui que é uma coisa que a gente sempre pensa, reflete e se castiga em pontos que doem muito na gente. Por exemplo, eu tô muito velho para mudar. Eu tô muito velho pra começar de novo. Eu tô muito velho pra buscar uma nova área. Quantos casos que a gente vê de gente que recomeçou a vida com 30, 40, 50 anos. Tem vários casos de sucesso. Essa história que você contou, a sua história, ela é muito significativa porque a gente não vai acertar de primeira o que a gente quer. A gente é até muito novo quando a gente sai da escola e é muito cruel a gente pensar que a gente tem que decidir o que a gente quer fazer pro resto da vida com 18 anos. Sendo que a gente tem no mínimo mais 60 anos pela frente, de acordo com a expectativa atual do brasileiro, né? A expectativa de vida atual do brasileiro. É muito legal o seu exemplo, porque o seu exemplo mostra muito
que a gente pode mudar. A gente pode se permitir ir para um caminho diferente. Se ele vai dar certo ou não, ninguém nunca vai garantir. A vida nunca vai garantir, o mercado ele nunca vai garantir, por mais bombado que ele esteja. E eu queria já abrir uma pergunta aqui para você, com relação a essa decisão que você fez sobre, beleza, poxa, agora, logo agora que eu tenho uma vaga na mão, eu decido mudar de área. Logo agora que, talvez a minha carreira em Comex, ela engrene, agora eu decidi mudar tudo. De alguma forma você chegou a pensar, fala assim, caramba, será que eu sou tão indeciso assim? Ou isso realmente não é ser indeciso, isso é ser decidido no que você faz e no que você quer? Olha, e voltando, não recomendo ninguém fazer isso, que foi uma loucura que eu fiz. Mas eu tenho certeza que foi decisão. Eu não fiquei em nenhuma parte indeciso. Tá, nenhum momento eu falei assim, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu não quero? Não, eu tava decidido, eu fui, tanto que eu não contei pra ninguém, eu fui e falei que eu não queria mais entrar na área. Eu cheguei lá, eu declinei da vaga, eu fui avisar lá que eu não queria mais a vaga, que eu queria seguir na parte de TI. E esse agracejo com a TI veio dentro do hospital, que eles estavam fazendo a implementação. E foi algo que eu vi. Falei, nossa, é isso que eu quero. Eu já estava decidido. E eu sou uma pessoa, eu não mudo de opinião fácil. Eu não fico, indeciso, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, sou um cara decidido. Então, e para mim foi como um estalo. E é muito engraçado, pensando hoje, eu lembro a sensação que é. Eu fui, deu o estalo, falei, não, eu quero trabalhar com TI, eu quero trabalhar com o sistema que eu tô trabalhando. É isso que eu quero. E eu lembro que os consultores ainda falavam como que era trabalhar, então eu fiquei maravilhado. Sabe quando eu fui para decidir que eu não queria mais trabalhar no porto, eu tinha a vaga certa, eu decidi, parece que aquilo não existiu. Foi, sabe, eu fui voando para lá, falei que não queria. Quando eu voltei, eu me dei conta, falei assim, cara, é isso. Eu tinha a vaga na minha mão que eu desejei por 4 anos e eu declinei. Agora é correr atrás. Então foi algo muito decidido. Não vou falar que foi espontâneo, não. Eu pensei, mas pensei só comigo. Foi bem decidido. Graças a Deus, não me arrependo disso. Poderia ter dado muito errado. Por isso que a gente fala, e você reforçou, e é muito importante. Não comprometam as contas, a sua parte financeira, porque eu comprometi, tá? Eu arrisquei, mas deu certo, mas podia ter dado muito errado. Eu acho que isso é importante para reforçar para todo mundo, mesmo que é importante ter planejamento. Sim, total. Planejamento ele é muito fundamental nessa hora, porque sem planejamento a gente está deixando o acaso cuidar da gente. Exato. A sorte cuidar da gente. E não é uma sorte boa. Que tem a sorte boa. Tem aquela sorte que você cria a sua sorte, você se propõe a estar numa situação, num lugar, que a gente pode até separar a jornada do Felipe aqui em 2 possibilidades de sortes, né? Se ele não tivesse planejado, ele estaria à mercê de uma sorte da aleatoriedade da vida. Qualquer sorte. Se ele falasse assim, quer saber, hoje eu tô saindo daqui, eu tô indo pra lá e seja o que Deus quiser. Mas, o que ele fez? Ele falou assim, cara, não, é isso que eu quero, é uma ferramenta que eu conheço, é uma ferramenta que eu domino, que eu quero trabalhar em cima disso, é uma porta de entrada pra mim na área de TI, vai me gerar um déficit financeiro aqui agora, eu vou ter que adaptar minha vida, mas eu vou me dedicar tanto porque é isso que eu quero, é isso que me motiva e eu quero ver o que a sorte tem pra me apresentar ali. Essa é a sorte do bem, né? Então a gente tá lá esperando aquela sorte, você pode demorar, pode ser rápido, mas ela pode acontecer. Lógico que, de novo, a gente volta aqui e fala assim, a gente não recomenda ninguém fazer uma parada dura, né, do meio do nada e seguir. A não ser que você tenha condições para isso. A não ser que você tenha feito um pé de meia ou que sua vida se encaixa isso, se você tem uma rede de apoio para acontecer isso. E outra coisa, é legal que você pense com muita qualidade, porque sem qualidade para fazer essa transição, ela vai gerar outras questões aqui, que é a questão do medo misturado com a confiança. Ao mesmo tempo você vai ficar numa balança, uma gangorra na verdade. Tem dia que você vai estar confiante, tem dia que você tá morrendo de medo, tem dia que você tá super seguro do que você quer, tem dia que você fala assim, e se eu tomei o caminho errado? E fica nesse vai e volta, isso pode gerar muita coisa, isso pode gerar burnout, isso pode gerar estafa, isso pode causar uma desilusão, causar um problema psicológico bastante forte, mas o que a gente pode falar aqui é que se você tem certeza do que você quer, eu acho que você tem que seguir em frente, você tem que encarar isso, você tem que abraçar essa missão, mas não é derrota, não é fracasso, não é uma falha, você não é um perdedor se você no meio do caminho descobrir que aquilo não era o que você queria, ou aquilo que você esperava, ou que tá dando certo. Se não tá dando certo, não tem problema você mudar. A trilha, ela não é reta, né? Seu caminho de carreira, ela não é reta, ela vai ter várias ramificações, às vezes não é uma questão de sim ou não, eu vou pra lá.
Ou vou pra cá? Não, na verdade, às vezes tem 4, 5, 6, 15 opções diferentes do que decisão que você pode tomar. Eu tenho certeza que o Felipe aqui, ele pode dizer mais aqui também, que na hora de decidir não aceitar essa oportunidade de trabalho para ir para uma outra, essa outra aí, ele olhava para frente e via milhões de oportunidades ali pela frente. Agora, qual opção pegar? Qual oportunidade pegar ali? Ninguém sabia, né? Não. Ninguém sabia. Ô Felipe, eu queria também pedir uma opinião para você, eu queria que você compartilhasse com a gente também com relação ao que você pensou. Você veio de uma área de Comex, eu sei que você é muito ligado à tecnologia, que você gosta bastante, que você se interessa bastante. Quais foram os seus motivadores e o que você usou como método de pesquisa ou o que você fazia para falar assim, cara, eu quero seguir para a área de TI, seja questão financeira, seja mercado, seja a própria tecnologia em si. O que você analisou da sua vida te fez direcionar para esse caminho? Olha, o que me direcionou nessa parte, eu vou te dizer, foi o sistema que eu trabalhava na época. Eu trabalhava na parte da recepção e faturamento, e aí como veio, né, que eu passei, e veio o pessoal para fazer uma nova implementação. Quando eu vi a parte da configuração do sistema, só para vocês entenderem, eu tenho a parte da recepção, a pessoa vai lá para dar entrada na sua ficha para você ser atendido pelo médico. Cara, eu vi o esqueleto disso, eu vi a construção do sistema para eu poder executar lá na recepção ou executar lá no faturamento alguma ação. Eu vou te falar que isso aí eu fiquei maravilhado. Isso aí para mim foi decisivo. Falei assim, caramba, olha quanta coisa ele tem que fazer. Ele tem que parametrizar, ele tem que configurar, ele tem que entender o processo para poder colocar no sistema e eu poder executar direitinho, sem erro. Eu vou ser bem realista, tá? Eu não olhei nesse primeiro momento em questão de salário. Eu sei que o pessoal fala, pô, mas o cara da TI não olhou isso aí. Mas era uma outra época, hoje eu tenho 31, na época eu tinha 25, são 6 anos atrás. Não olhei isso, eu só, vou falar a verdade, me apaixonei mesmo. Então eu acho que eu precisava disso. Acho que a TI estava dentro de mim e eu precisava que alguém desse uma luz ali, falasse assim, ó, acorda aí que você gosta de TI, você vai gostar. E como eu falei, né, então quando eu entrei e comecei a ver, aí eu falei assim, nossa, então o sistema é feito disso, mas e por que ele é feito desse jeito? Aí você começa a pesquisar, você começa a falar, então ele é movido pelo Oracle, então tem um HTML aqui também, então ele funciona pelo Java, então aí você começa a destrinchar tudo que tem dentro do sistema. Aí você fala, nossa, então eu vou pegar um curso aqui. Cada curso que eu fui fazendo para tentar aprender, eu fui me apaixonando ainda mais. Fui pro HTML, eu mexi no HTML, eu fui num Java, eu fui num Oracle. Aí eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. É isso. Tem uma questão também, e aí eu vou quebrar e desmistificar muitos argumentos, e muita gente dessa galera coach aí fala, né, que se você trabalha com o que você gosta, não tem como dar errado, né? Tem muito como dar errado. Você gostar do que você faz não vai te levar pro sucesso garantido. É muito importante fazer o que você gosta, facilita muito. Muito. Mas eu conheço gente que trabalha há 10, 15, 20 anos no mercado, seja em qualquer área que for, e até hoje não gosta do que faz ou não encontrou. Infelizmente, vai ter gente que vai encontrar no seu primeiro ano de trabalho o que gosta e quer fazer pro resto da vida. Vai ter gente que no meio do caminho vai mudar de área e vai achar o que gosta no meio do caminho. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira, 40 anos, 50 anos, e nunca vai ter gostado plenamente do que faz. E aí a vida é aquela que é movida a ter que pagar conta, ter que cuidar da família, ter que cuidar de si mesmo, ter que garantir um futuro seu e de quem depende de você. Mas só gostar do que faz não significa que você vai ser plenamente reconhecido e recompensado com dinheiro. Exatamente. Ajuda bastante, né? Isso é como se fosse um aditivante ali da sua jornada, da sua carreira, que vai te fazer você ter mais força do que os outros que não querem tanto assim ou que não gostam tanto assim. Tem gente ali que tá mais ali só mesmo pra pagar uma conta e às vezes tá ali do seu lado, mas ele é a pessoa que tá do seu lado, mas que quer migrar pra outra área porque não gosta de TI, quer ir pra outra. Tem o oposto também, tem a situação inversa, né? Mas planejamento não só para migração ela tem que ser feita, mas o planejamento ele tem que ser feito durante sua carreira também. Se você não se atenta a cada etapa do que você está fazendo, a sua carreira pode desandar. Ela pode ser uma frustração, uma decepção. Falar assim, pô, sonhei tanto com esse outro lado aqui, quando eu chego do outro lado, não é nada disso que eu queria, né? Exato.
Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Você falou muito bem, né? Você desejar, eu desejo, eu trabalho com o que eu quero. Perfeito. E é o que você falou. Isso é uma gasolina, isso é uma motivação. Eu só gostar do meu trabalho, eu só gostar do que eu faço, ir lá mexer no sistema, fazer implantação, viajar, show. Mas dentro do meu trabalho, eu acredito que na maioria das empresas com a TI, junto com você, Kenji, você sabe que a gente tem que se manter sempre atualizado. E o que se manter atualizado tem que fazer o quê? Tem que estudar. Tem que fazer as coisas. E, às vezes eu já vi acontecer da pessoa, pô, mas não adianta só saber do sistema, eu tenho que saber de processo, eu tenho que, pô, mas isso aqui eu não vou usar, não vou precisar. E aí a pessoa já começa a ficar meio chateada que achou que era só aquilo. Pô, tem que estudar. Pô, não é só apenas gostar. Você tem que sempre se atualizar. E eu queria, Felipe, para a gente seguir para a reta final da nossa conversa, eu queria que você desse uma mensagem ou que você passasse uma motivação para quem está numa situação dessa agora de falar assim, cara, eu não sei se eu estou tão satisfeito assim com a minha carreira, eu sempre sonhei ser X, Y, Z e eu não sei se eu estou na hora de mudar, se eu ainda estou em tempo de mudar, se eu estou na idade, se eu tenho vontade, se eu compro esse risco. O que você recomenda agora para a pessoa? O que você tem de mensagem para dar para essas pessoas que elas estão querendo aquele empurrãozinho final para tomar coragem? Olha, planejamento. Tudo que eu não fiz, eu aconselho vocês, planejem. Então, vocês querem fazer uma transição de carreira, quero sair da TI, quero ir para outro lugar, eu quero entrar na TI. Primeira coisa, planeje. Você consegue fazer essa transição agora? O que vai ser arriscado para você nesse momento fazer essa transição? No meu caso, eu tive que largar e tentar e dar um tiro no escuro, botar umas contas aí para rodar e depois pagar tudo de volta depois que eu conseguir trabalhar, né? Primeira coisa, planejamento. E dentro desse planejamento, qual é a área que você está indo? Você está indo para TI? Você vai trabalhar em qual área? Você vai trabalhar na área de projeto? Você vai trabalhar na área de QA? O que você vai fazer? Tá, beleza. Conseguiu entrar? O que você precisa para continuar naquela área, para continuar te dando motivação? É sempre planejamento e saber que qualquer trabalho, independente se é TI, qualquer área, tem que ter atualização, você tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre estudando. Eu acho que essa é a mensagem que eu deveria ter feito há anos atrás e eu não fiz, né? Ter me planejado. Assim, eu vou falar assim que eu já tanto que eu gosto, talvez posso dizer que é uma particularidade, eu gosto do que eu faço, então, para mim, estudar, me manter atualizado sobre os meus processos, do que eu utilizo, para mim é como se fosse uma recompensa. Eu gosto, então me dá prazer, mas não é para todos. Por isso que também tem que ter isso em mente. É muito importante pensar também o seguinte, e é uma mensagem para você que está aqui com a gente até este momento. O importante é não desistir. O sucesso ele é feito de altos e baixos. A conquista ela é feita de sucessos e fracassos. Isso é normal. É normal você não acertar tudo. É normal você acertar até menos do que você errar. Então você vai errar muito até conseguir acertar e acertar com constância. É importante você ter em mente que para fracassar basta você desistir uma vez. Agora para dar certo você tem que insistir várias vezes até chegar lá. A vida não é linear, o crescimento não é linear, ele não é contínuo. Então você precisa de muito esforço, muita dedicação e saber lidar muito com os seus altos e baixos, porque ele vai vir. Não tenha dúvidas que ele vai vir e está fora do nosso controle. Terapia, conversas com os amigos, atualização, pesquisa de mercado é muito importante também, saber onde você tá. Eu sempre costumo dizer, toda vez que alguém fala para mim assim, fala assim, cara, mas e o LinkedIn? Eu falo assim, cara, eu sempre olho o LinkedIn, eu sempre olho o que as vagas estão pedindo, porque eu quero saber onde que eu tô. Onde que eu tô na fila do pão. Porque é importante você saber se você tá atualizado, se surgiu uma ferramenta nova, como que as pessoas estão se atualizando, quais eventos que estão rolando. Qualquer área que seja. É muito importante você se aprimorar e ter um foco. Não abra demais o leque, mas também não fecha demais ele, para você não seguir só com uma alternativa. Não trata tudo como tudo ou nada. Tenha plano A, B, talvez um plano C. Se nada der certo do que você mais prioriza, tem que ter pelo menos ali o mínimo para você conseguir se sustentar e continuar com forças para seguir sua jornada. Felipe, eu queria te agradecer pela participação aqui nesse episódio. Foi muito legal ouvir a sua história. Eu, como amigo, já conhecia, presenciei boa parte desse tempo que você foi evoluindo na sua carreira, longas conversas, e eu tive o privilégio de assistir todo esse crescimento seu de camarote aí, que foi uma honra para mim. Te agradeço por ter aceitado esse convite aqui também, porque eu tenho certeza que sua história vai inspirar e vai servir de motivação para muita gente aqui que escutar esse episódio. Pô, Kenji, eu que agradeço esse convite, pra mim é uma honra, como falei, estar aqui. E assim, você me ajudou bastante, cara. Você, além de amigo, né, você me aconselhou bastante. Por você ter mais experiência, você já conhece mais o mercado. Posso dizer que também, aí também até pra fechar que você
falou bonito, né? No final, colocou que pra você falhar, só basta desistir uma vez. Cara, e são pessoas assim como você faz a gente continuar, sabe? Então a gente sempre se ancorar às pessoas corretas, às pessoas certas, as pessoas que estão ali pra te ajudar e quer ver você crescer. Só isso. E também posso dizer que é muito importante ter alguém ali do seu lado pra te orientar, pra te passar bons conselhos, pra te falar não, aqui não é hora. E agradeço, cara, agradeço pelo convite, agradeço pela nossa amizade e estamos às ordens. E caso você tenha gostado do tema desse episódio, não deixe de interagir nos perfis do Sua Carreira Podcast, seja no LinkedIn, seja no YouTube, Instagram ou qualquer outra rede que a gente esteja contido. Não esqueça de seguir a gente no YouTube, dar um like nesse episódio e compartilhar com quem você acha que seja um tema pertinente. Se você escuta a gente no agregador de podcast, também não deixa de seguir a gente, dá a avaliação 5 estrelas, que isso ajuda bastante a continuidade do projeto. Não deixe de assistir os episódios que a gente já lançou. Um forte abraço e até o próximo episódio.